Olá, nono ano! Espero e desejo que todos estejam bem e com saúde física e emocional. Na aula de hoje, estudaremos sobre resoluções das equações do segundo grau incompletas. Existem dois casos de equações incompletas. O primeiro caso é representado por ax² mais bx é igual a zero. Aqui eu tenho o coeficiente a e o b. O c, ele é inexistente, ele é igual a zero. No segundo caso, a representação é ax² mais c igual a zero. Eu tenho o coeficiente a e o coeficiente c. O coeficiente b, nesse caso, ele é nulo, ele é igual a zero. Então, a equação do segundo grau, ela é representada por três coeficientes, a, b e c. Quando há ausência de um deles, ela é chamada de equação incompleta. Vou fazer com vocês alguns exemplos de resoluções. Determine o conjunto solução das equações abaixo. As três primeiras equações, elas representam resoluções do primeiro caso. Letra A. x² menos 6x é igual a zero. Observe que nessa equação eu tenho o coeficiente a valendo 1, o b valendo menos 6 e o c, ele não existe. Há um fator comum. Quem é esse fator comum? É o x, que multiplica tanto o coeficiente a quanto o coeficiente b. Então, eu posso colocar o x que está elevado a 1 em evidência, porque ele se repete. Dentro do parênteses, eu escrevi x menos 6. De onde saiu essa expressão? Da divisão de x² pelo fator comum, que é x, x² dividido por x dá x. Menos 6x dividido por x dá menos 6. Então, por isso que ficou x que multiplica x menos 6 igual a zero. A primeira solução, ela é obtida através do fator comum, que é o x. X igual a zero. Nesse caso, a primeira solução sempre será zero. A segunda solução, para encontrá-la, basta resolver o que está dentro do parênteses. X menos 6 eu também igualo a zero. Deixo o x no primeiro membro da equação, antes do sinal de igual, e passo o menos 6 para o outro lado, ficando mais 6. As raízes, as soluções dessa equação é 0 e 6. Letra B. 3x² mais 15x é igual a zero. Aqui eu também tenho um fator comum. Coloco ele em evidência. Quem é o fator comum? O x, que está multiplicando o 15, tá? E ele é fator comum também porque ele multiplica o 3. Coloquei o x em evidência. Dentro do parênteses ficou 3x. Por quê? Porque 3x² dividido pelo fator comum, que é x, dá 3x. E 15x dividido por x dá 15. Por isso que dentro do parênteses ficou 3x mais 15. E igualo a zero. Toda a equação precisa ser igualada a zero. A primeira solução é o fator comum igualado a zero. Primeira solução é zero. Para encontrar a segunda solução da equação, basta resolver a expressão que está dentro do parênteses. 3x mais 15 é igual a zero. Conservo o 3x antes do sinal de igual e passo 15 para depois do sinal de igual, sem esquecer de mudar o sinal dele. Por isso que ficou 3x é igual a menos 15. O menos 15 eu vou dividir por 3.
que vai dar menos 5. As raízes dessa equação são 0 e menos 5. Letra C. X ao quadrado mais 4x é igual a 0. Tem o fator comum. Quem é o fator comum? É o x. Ele multiplica o coeficiente b e eu tenho o coeficiente a multiplicando x ao quadrado. Eu coloco em evidência o fator x, que está elevado a 1. Abro parênteses. Dentro do parênteses, eu escrevo a expressão x mais 4. Por quê? Porque x ao quadrado dividido por x dá x. 4x dividido por x dá 4. Então, eu igualo a 0. Destaquei em vermelho, x é igual a 0. Sempre quando eu coloco o fator comum em evidência, nesse primeiro tipo de equação, uma raiz será nula. Isso vai acontecer sempre. A segunda solução para encontrá-la, basta resolver o que está dentro do parênteses. X mais 4 é igual a 0. Deixo o x antes do sinal de igual. Passo 4 para o outro lado, por isso que ficou menos 4. Solução dessa equação, 0 e menos 4. A partir da letra D, a resolução envolve a equação do segundo tipo, ax ao quadrado mais c é igual a 0. Nesse modelo aqui, eu não tenho fator comum. Eu não tenho o x multiplicando o b. Nessa equação, eu só tenho o coeficiente a, que vale 2. O b não existe, ele é o 0. E o c é o menos 50. Então, não dá para resolver igual às equações anteriores. Como que eu resolvo? Eu conservo 2x ao quadrado antes do sinal de igual e passo menos 50 para o outro lado, ficando mais 50. X ao quadrado vai ser igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25. Um número que ao quadrado dê 25. É a mesma coisa que achar a raiz quadrada desse número. Observe que a potenciação é a operação inversa da radiciação. Só que eu estou trabalhando aqui com uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, ela pode me proporcionar duas respostas. Por isso que ao descobrir a raiz quadrada do 25, eu coloco antes dela o sinal de mais ou menos raiz quadrada de 25. Por que mais ou menos? Porque eu terei duas respostas opostas, dois números simétricos. O 5 ao quadrado, ele dá 25. E o menos 5 dentro do parênteses ao quadrado também dá 25. Então, a solução dessa equação tem como resposta menos 5 e 5. Letra E. 4x ao quadrado menos 49 é igual a 0. Nessa equação, eu só tenho o coeficiente a e o coeficiente c. Eu não tenho fator comum para colocar em evidência. Como que eu resolvo? Eu deixo 4x ao quadrado antes do sinal de igual e passo menos 49 para o outro lado, ficando mais 49. Então, agora eu vou dividir o 49 por 4. O 49 e o 4 são valores que têm raiz quadrada exata. Então, o x vai ser igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu terei uma resposta positiva e uma resposta negativa. Por isso que fico mais ou menos. A raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 4 é 2. Por isso que a resposta ficou
x é igual a mais ou menos 7 meios. Olha o que eu coloquei em vermelho no finalzinho. Menos 7 meio dentro do parênteses elevado ao quadrado dá 49 quartos. E 7 meios ao quadrado também dá 49 quartos. Então, as respostas nesse tipo aqui de equação, elas serão opostas, uma positiva e uma negativa, tá? Tranquilo? Letra F. X ao quadrado mais 36 é igual a zero. Conservei o x ao quadrado, passei o 36 para o outro lado, ficou menos 36. Agora vamos pensar. Existe raiz quadrada de número negativo? Não tem solução. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Você pode falar assim, 1 menos 6. Mas menos 6 vezes menos 6 dá mais 36. Não dá menos 36. Por isso que nesse caso aqui não tem solução. E o conjunto solução, ele é vazio. Eu não posso colocar nada dentro dele. Ele é representado de forma vazia. Coloquei aqui um pensamento. Nunca desista dos seus sonhos. Você é capaz de ir muito além do que imagina. Acredite. Estou aqui torcendo pelo seu sucesso. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los. Beijos e abraços virtuais.